E chegou um superchat aqui também da Jéssica, dizendo o seguinte: fui desta igreja desde criança, saí no início da adolescência, quando percebi que dinheiro era o único objetivo, tudo enquanto meu psicológico era destruído por essa doutrina, onde tudo é demônio. O demônio é uma figura ali bem central, então, da IURD, né, Nete? É sócio, majoritário. É sócio. Fala-se muito sobre demônio. Eu fui católico, né, até meus 15 anos, mas eu quase não ouvia falar sobre demônios, Satanás, assim, na igreja católica, a que eu frequentava, pelo menos, eu não ouvia muito sobre isso, não. Então, na Igreja Universal é frequente. A Jéssica, né, falou que 95% tem medo de ir para o inferno. Foi o Marcos, eu acho que O falou antes dela Marcos, aqui, que mandou um pronto. superchat. O Marcos colocou um percentual bacana. É. 95% das cotas, se fosse o empresarial, é do diabo. Sem o diabo, não existe. Não existe religião. É uma figurinha muito importante, né? Eu recebi Importante. recentemente aqui o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, que é fera em teologia, foi evangélico por muito tempo também, hoje é professor desses assuntos aí relacionados à Bíblia, mas é um agnóstico, ele não acredita em nada mais no que se refere ao cristianismo. E ele fala sobre essa figura do diabo, a sua importância na teologia, porque se Deus é tão poderoso, onisciente, bondoso, como é que existe o mal? Precisaram criar essa figurinha aí, e muitos líderes religiosos se apropriam dessa figura do diabo, não só teologicamente, mas também para construir mecanismos de controle sobre os seus membros, fazendo ali quase que o que quiserem, porque colocam na cabeça da pessoa que se ela não fizer aquilo, ela vai para o inferno, vai acontecer desgraça na sua vida, ou aquilo que está acontecendo de ruim é o diabo. Isso então aparece lá no Universal, algo mais ou menos nessa pegada? E tem mais um detalhe, Daniel. O diabo, ele se manifesta de acordo. O diabo, dentro da IURD, ele é mutante. Dependendo do cenário, ele está ali. Eu lembro que quando começou essa questão de denúncias, foi 2015 para 2016, que é justamente o período que eu saí, existiu o demônio chamado Nathan Silva, que foi O bispo lá demônio. dentro, e ele Ah, saiu, né, e com o tempo ele desmontou, falou a verdade do que era, e existia demônios com esse nome. Aí pega aí o popular, eles, as religiões de matriz africana são as que mais sofrem, né, o espiritismo, aí vem, enfim, o eles candomblé falam sofre, que eles estão cultuando são os demônios, ou que as é, entidades e tal são demoníacas. Ah, Maria Mulambo, Preto Velho, Maria, assim, Maria Padilha, esses nomes são muito usados, né? Hoje eu já não sei mais como é que tá, porque com essa questão de denúncias e a internet é algo magnífico, né? Se for o diabo que inventou, ele está de parabéns, porque está levando, aham. tá levando conhecimento e eu não sei hoje como é que está a questão também, né, das leis, ferir a Uhum. questão da intolerância religiosa, eu não sei como eles lidam com isso, mas Ah, essa questão da manifestação e ser nomeado às entidades de matriz africana, isso é muito, muito frequente, é quase que rotina lá dentro. pois é, isso é muito complicado. É um dilema muito grande que às vezes a gente lida, e eu acredito que a justiça também, que é conciliar a liberdade de fé, a liberdade religiosa, com conciliar assim, né? Vamos pensar, ou qual é a fronteira entre a liberdade de fé, a liberdade religiosa e a intolerância religiosa, porque uma coisa é você até pensar que, ok, eu da IURD ou de qualquer outra igreja acho que aquilo ali são demônios, que estão ali no terreiro da Umbanda, por exemplo. O problema maior não é nem você ter uma crença absurda como essa. O problema é quando você vai ter uma intolerância religiosa, uma atitude preconceituosa, você vai tratar mal as pessoas porque são de outras religiões, e pior ainda, como a gente já viu muito por aí, invasão de terreiros e destruição por parte de evangélicos. Então, a maior parte das vítimas de intolerância religiosa no Brasil, se deve saber disso, são as pessoas de religiões de matriz africana. E quem é que faz? Quem que é o perpetrador? Não sei se é o termo correto aí, né? Quem é que comete esse crime? O evangélico. Em geral, né? A estatística mostra isso, não é uma coisa da minha cabeça que eu estou tirando. Então é uma coisa muito triste, né, Net? Porque nasce dessa crença absurda de que o meu vizinho ali está cultuando o demônio, e demônio é do mal, e a gente tem que combater isso aí. Alimenta esse tipo de ódio, né? Muito
triste isso. Muito triste. Mas se nós pegarmos a história, Daniel, o cristianismo, assim como outros, mas nós estamos falando de Brasil, o cristianismo ele é o grande responsável por essa falta de respeito, por essa intolerância, porque assim, os negros eram tidos, né, vamos voltar ao período colonial, os negros eram tidos como aqueles servos do mal, né? O diabo atuava na religião dos negros, mas os negros que eram açoitados, os negros que eram explorados, os negros que eram trazidos de seus países, hoje não vai entrar nessa questão, mas para cá, e aqui tiveram a vida que tiveram, né? Todo mundo sabe. E quem fazia isso? Os cristãos, que vão para o céu, que estão ali orando. Em muitos casos, na maioria dos casos, com a conivência da igreja, os pelourinhos não poderiam ficar ali na frente da igreja porque não condizia com o ambiente de santidade, mas era autorizado, a igreja permitia que o Senhor surrasse o seu escravo. Por quê? Porque esse Senhor ajudava com as ofertas, com as oferendas da igreja, então sempre foi o dinheiro falando mais alto, ditando regras. Muito triste isso, revoltante, né, Nete, a gente vê esse tipo de coisa. É claro que a gente também não está dizendo, né, para a gente não ser interpretado errado aqui, que todo cristão tem esse tipo de visão, existem cristãos e cristãos, mas querendo ou não, em algumas igrejas a gente vê esses tipos de crença alimentando comportamentos muito desumanos, infelizmente. Deixar bem claro, Daniel, aqui para o público, que eu não me proponho a falar mal, né? Falar, você está falando mal. Não, não estou falando mal. Estou falando de uma experiência de vida. Estou falando a verdade. Quem é da Universal, quem foi ou quem frequenta, sabe que eu estou falando é o que ocorre ali dentro. E a história está aí nos livros. Basta consultar. Tem um livro chamado A Lança e a Enxada. Bem antes da escravidão europeia. Então, é só pegar, dar uma lida nisso. Então, não somos nós que estamos falando, nós estamos constatando aquilo que a história traz. O nosso país, infelizmente, foi dessa forma, com os negros. Aqui no norte, ainda é muito comum encontrar fazendas ainda que se utilizam da força do trabalho análogo à escravidão. Vez ou outra você vê explodir aí na grande mídia, né? Principalmente, eu não vou falar isso porque pode gerar polêmica. Então, tá. Polêmica, talvez processo? Tá bem, Nete, mas fica à vontade. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!